Olá, boa tarde. No final da noite de quarta-feira, dia 3 de março, eu coloquei no meu Twitter um post meu opinativo dizendo que Cruzeiro, Botafogo e Vasco são hoje times pequenos que nenhum adversário respeita mais. Eu pus o Twitter para vocês verem. Esse hoje quer dizer o quê? Que não é ontem. Ontem, esses três times têm glórias suficientes para se eternizarem na história do futebol brasileiro em qualquer antologia. O Vasco foi expresso da vitória, foi base da seleção brasileira nos anos 50, um clube gigante, uma construção linda, uma história de vida, de superação que os portugueses fizeram no Rio de Janeiro na primeira metade do século passado. O Botafogo, uma história importantíssima dos maiores craques de todos os tempos. O Garrincha jogou no Botafogo, só para dizer um mínimo, e incontáveis jogadores, com uma contribuição incomensurável para os três primeiros títulos mundiais da seleção brasileira. E o Cruzeiro também como uma espécie de descentralizador das preferências do futebol brasileiro, obrigando a então o CBD a abrir o leque do confinado Rio e São Paulo e estabelecer um embrião do que seria o Campeonato Brasileiro ao ganhar aquela Taça Brasil de 1966 com a geração do Tostão e do Dirceu Lopes. Então são três times com histórias gigantes, com contribuições incomensuráveis, o Cruzeiro com feitos mais recentes, né? Só neste século XXI, 3 títulos brasileiros e 4 Copas do Brasil. Então não é pouca coisa o que esses times conseguiram. Isso está no ontem. Ao dizer hoje, eu excluo também e deixo em aberto o amanhã, porque eu não sei se esses times amanhã continuarão a ser pequenos como estão agora ou se voltarão a ser grandes, readquirindo o seu lugar de direito na prateleira de cima do futebol brasileiro. Mas tem gente que não quer aceitar isso. Tem gente que me confunde com um mero torcedor, sabendo que torço pelo Cruzeiro, fica me cobrando isso. Torcedor não pode dizer que seu time é pequeno. Eu estou fazendo uma análise jornalística de quem acompanha, de quem esmiuça, de quem vivencia, de quem analisa tudo ali. E não falo só do meu time, eu falo dos outros também. Então tem gente que cobra, o Atlético tem menos títulos e você não fala do Atlético. Se tiver um motivo para falar, eu vou falar sim. O Atlético no momento está bem, está brigando por outras coisas. É um time de Série A, é o melhor time de Minas Gerais hoje, é campeão mineiro. Hoje está fora disso. No passado já esteve lá. Teve um metido economista, salvador da pátria lá em Belo Horizonte, que é crítico cruzeirense, fica criticando os outros, tudo errado, só ele está certo. Bolsominion, ele, inclusive, fala que eu fui imbecil no meu comentário, que eu não sei que o Atlético ganhou pouca coisa, eu não falei nada. Pô, eu tenho esse canal há menos de 2 anos, eu tenho esse canal há 1 ano e meio. Eu estou efetivamente no Twitter há 5 anos, e nesses 5 anos o Atlético não deu motivo para criticá-lo, como estou criticando o Cruzeiro agora. Os vexames que o Atlético deu tão um pouco no passado, podem vir a voltar? Podem, por que não? Esse é a roda viva do futebol brasileiro. Então não fique cobrando situações irreais. Hoje eu estou falando do que está ocorrendo. Nós estamos em 2021. O Cruzeiro foi rebaixado em 2019 e não conseguiu subir de novo em 2020. Ao contrário dos outros gigantes que caíram no futebol brasileiro e se levantaram logo no ano seguinte e estavam de volta. O Cruzeiro não, foi o primeiro deles. E é triste ser o primeiro numa situação dessa. É evidente que a Covid atrapalhou, a ausência da torcida que costuma carregar esses times quando eles caem foi muito preponderante também, mas não se pode só escudar nisso. O Cruzeiro foi vítima de uma rapina dos seus dirigentes anteriores, que se cobre deles então esse apequenamento do clube, não de mim, um analista. Então eu estou fazendo esse desabafo para mostrar que eu disse esse hoje para dizer que eu não considero o ontem as glórias, que são imutáveis, e o amanhã, que pode comportar uma recuperação. Torço por ela. São 3 gigantes, são 3 times que já me deram prazer de jogar. Um é o meu time do coração, o outro é quase um segundo, que é o Botafogo, e o Vasco tem uma admiração profunda pela história de superação da criação desse time. Né? Então são times que têm um passado gigantesco, ninguém vai mexer nisso. O lugar deles está eternizado. Agora, dizer que eles são pequenos hoje e não são respeitados por nenhum adversário não é nenhuma mentira. Qualquer adversário joga à vontade contra esses times. Não tem medo, seja no Maracanã, seja em São Januário, seja no Newton Santos, seja no Mineirão, seja no Independência, em qualquer estádio.
provou a campanha do Cruzeiro na Série B, todo mundo encara. E nesta quarta-feira, o Botafogo tinha empatado com Boa Vista, o Vasco, tudo bem, com o time reserva, perdeu da Portuguesa Carioca, depois de 50 e tantos anos, e o Cruzeiro perdeu da Caldense, que só havia vencido o Mineirão uma vez. Caldense essa que está há 49 anos na primeira divisão mineira. Só havia vencido o Cruzeiro uma vez no Mineirão, venceu pela segunda. Então esses times não respeitam mais esses gigantes adormecidos, não respeitam, nem as arbitragens respeitam. O Cruzeiro foi vítima de um erro de arbitragem no gol da Caldense. Uma falta na origem, que se houvesse VAR nessas fases do Campeonato Mineiro, o gol seria anulado. Talvez não tivesse perdido. Mas não justifica a derrota, porque isso foi no 9º minuto de jogo e o jogo teve mais 93 somados os acréscimos aí. O Cruzeiro não foi competente para poder empatar ou tentar virar. Não foi. Perdeu um caminhão de gols, como já acontecia antes. Então, são coisas que estão no noticiário. Então, não é o fato de ser cruzeirense ou ser torcedor que eu estou criticando. Estou criticando como jornalista, como quem acompanha. Tanto que eu falei de 3 times, 3 glórias do futebol brasileiro, que estão na Série B. Vão disputar a Série B e com dificuldade. Terão dificuldades para subir. Porque tem outros grandões ali. Tem outros times que estão, talvez não com essa história gigantesca, mas com a história recente de competitividade. Times que ficaram próximos do acesso. Tá? Não vai ser fácil, não. E é difícil prever que os 3 subirão juntos. Pela história, sim. Mas pelo momento, não. Então eu fiz esse desabafo, sim. Considero que hoje, 2021, são times pequenos. Não confunda time com clube. Clube é uma coisa, time é outra. Tem gente que quis me ensinar a escrever. Você deveria ter escrito que estão, não são. O hoje substitui isso. Esse hoje especifica que não é ontem e não é amanhã. Eles agora, neste momento, são times pequenos, sim. Quer queiram, quer não queiram. Aceitem ou não. É a minha avaliação. Ok? É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Aquele abraço.